Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre osteoporose, essa doença silenciosa que atinge milhões de mulheres em todo o mundo. Eu continuo contando com a parceria do Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família, coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos, e contamos também com a participação da doutora Carolina Sasdelli, reumatologista médica do AME Barretos. Cura na osteoporose. A gente pode dizer que essa doença tem cura? A palavra cura, ela envolve ela é um pouco mais complexa, né? A gente pode dizer que a osteoporose tem tratamento e que eu posso deixar esse osso mais forte do que ele era. Uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes é o seguinte: a gente envelhece, todos nós vamos envelhecer. E só não vai envelhecer quem morrer jovem. E o nosso osso também envelhece. Assim como envelhece a nossa pele, assim como envelhece o nosso cabelo, o nosso osso também envelhece. A gente querer que o nosso osso volte a ser como ele era quando a gente era jovem, e se a gente considerar que isso seria cura, aí não temos cura. Mas a gente tem como melhorar a qualidade óssea, melhorar a qualidade do nosso esqueleto com o tratamento, a ponto dele não fraturar mais ou não ter nenhum episódio de fratura. Eu quero voltar a falar sobre a prevenção. Até que a gente falou sobre a questão genética, né? Então, sendo uma doença que tem essa questão genética, até que ponto a prevenção é efetiva? A prevenção é extremamente importante. Então, o que a gente pode reforçar, né? Se eu tenho história na família de pai ou mãe que já fraturou o fêmur, eu tenho que acender uma luzinha e saber que eu preciso cuidar da minha saúde óssea. Se eu já quebrei, se eu tenho uma história prévia de fratura, eu também tenho que me preocupar com isso. A gente está falando em fraturas de baixo impacto, diferente de fratura por acidente automobilístico, moto, caiu do andaime. Essas fraturas de baixo impacto, eu tenho que prestar atenção para isso, cuidar bastante da minha alimentação e procurar um profissional que pode ser um profissional da unidade básica de saúde, que está habilitado a reconhecer os fatores de risco, a pensar em osteoporose. A mensagem, eu acho que deve ficar o seguinte: a gente tem que começar a pensar em osteoporose, em reconhecer a osteoporose não como uma evolução natural do ser humano, mas como uma doença que tem um potencial de tratamento. Doutor Leonardo, e a prevenção evitaria muitos impactos ao Sistema Único de Saúde? Sim, por exemplo, eu tenho uma unidade básica de saúde em que eu sou responsável por um território. No mínimo, eu tenho que conhecer todas as mulheres acima de 65 anos desse território, os homens acima de 70, e pelo menos investigar nesse grupo de pessoas se eles têm algum risco para osteoporose. Geralmente eles já têm indicação de um exame de raio-x, da própria densitometria óssea, tem que avaliar como está a alimentação deles, se eles estão usando algum remédio, alguma medicação que possa estar causando algum problema em relação aos ossos e se eles já tiveram fraturas. Então isso é o mínimo que todo médico que faz um acompanhamento da sua equipe de saúde da família tem que fazer. Você fazendo isso, você já está fazendo uma prevenção, já está procurando cuidar do paciente antes de que ele aconteça a fratura. Porque com 10 milhões de casos no Brasil, isso provoca uma sobrecarga. Sim. Imagina esse número de pessoas ocupando leitos em hospitais. São ocupações que não são rápidas, não ficam um dia, 2 dias, geralmente semanas. Pode complicar uma infecção hospitalar, por exemplo, mas quem nunca teve alguém na família que teve uma fratura de fêmur e que não teve uma complicação? Isso é muito comum isso. Fica muito tempo internado. O custo para o SUS, o custo para o serviço público, isso não é um paciente barato, então requer um grande custo, um gasto excessivo e mobiliza toda a família. A família vai ter que se mobilizar para cuidar dessa pessoa depois. Além dessa pessoa não conseguir trabalhar, ter suas atividades diárias limitadas, vai precisar de pessoas para ajudar nesse cuidado. Então o impacto é muito grande. E a gente falou bastante que é uma doença que acomete mais as mulheres, mas os homens também precisam ficar atentos? Sim, é importantíssimo. A gente sabe que é mais comum em mulheres e tem toda aquela questão hormonal que a gente já conversou, mas os homens também precisam ficar atentos, principalmente acima dos 70 anos de idade, se apresentarem algum outro fator de risco, como uso de medicamentos, tabagismo, uso de álcool, se já teve uma fratura prévia ou não, se é um paciente com peso baixo, com baixo índice de massa corporal. Então, esses pacientes, mesmo sendo homens, precisam se preocupar. A gente sabe que as fraturas são mais comuns em mulheres, uma para cada 3 mulheres em média, as mulheres acima de 50 anos, mas uma para cada 5 homens. Então, também não é incomum em homens. A gente sabe que ainda os homens também precisam se preocupar com isso.
O pessoal aí de casa está nos assistindo, está ouvindo essas informações, de repente alguém apresentou algo desse tipo, caiu um tomo mais leve, que teve uma fratura, ou tem um caso na família e resolveu que vai procurar ajuda. Como procurar ajuda pelo Sistema Único de Saúde? Quais profissionais procurar? Hoje o acesso é pela atenção primária, é pelo posto de saúde, o postinho de saúde mais próximo. Marcar uma consulta no posto de saúde, o médico vai avaliar, vai fazer as perguntas relacionadas à questão, não só toda a saúde, mas em relação à questão óssea do paciente, e ali começa, ali é o primeiro passo para se cuidar da questão da osteoporose. No serviço privado também existe essa possibilidade de ter acesso ao médico de família, mas caso queira procurar um médico direcionado à questão da osteoporose, o reumatologista, às vezes até o ortopedista, mas o reumatologista é o mais indicado. Então são os dois profissionais mais indicados para esse cuidado. Sim, mas antes de chegar a isso, eu acho interessante a gente pensar, eu tenho osteoporose, estou com osteoporose, não estou fazendo o tratamento adequado ou tal. E o que eu posso fazer para evitar fraturas, quedas também? Isso é algo importante. A gente que trabalha na atenção primária faz muitas visitas domiciliares e observa que as casas, às vezes, têm muito degraus, tapetes, móveis mal posicionados, que podem causar quedas, principalmente idosos, estrutura do banheiro às vezes muito lisa, muito escorregadio. Então faz parte também da equipe de saúde da família observar toda essa parte estrutural e orientar, começa lá dentro da própria casa essa orientação. Então a gente vai ver a própria casa, a estrutura da casa, orientar o que pode ser feito dentro dos recursos que aquela pessoa tem também, não adianta a gente falar coisas que a pessoa não tem recurso, já interfere na alimentação dela, e já pede para ela começar o segmento conosco lá na unidade. E começar uma atividade física também, como foi dito inicialmente. Isso, que é extremamente importante. Então, assim, uma vida ativa, com atividade física, com uma alimentação saudável, acompanhando, que é um ponto importante que o Dr. Leonardo falou também, com o médico da unidade básica de saúde, acompanhando as outras doenças, entendeu? Os outros medicamentos que o paciente está em uso. Existem algumas doenças que aumentam o risco de eu perder o osso, como diabetes, por exemplo. Então, preciso ver se esse diabetes está controlado, se está bem controlado, se esse paciente não está fazendo hipoglicemia, que é um risco grande do paciente cair, se ele faz um episódio de hipoglicemia, se ele está tomando antihipertensivo, se a pressão está ficando baixa demais, e aí ele também tem um risco de cair, ou então se ele está tomando algum diurético e está indo muitas vezes ao banheiro à noite, ou então se é um paciente que tem algum problema na próstata, que faz com que ele vá muitas vezes ao banheiro, à noite principalmente, aí vem todo aquele cuidado que o Dr. Leonardo falou, tirar os tapetes, tentar ficar mais próximo, num cômodo que seja mais próximo do banheiro para dormir à noite, acender a luz antes de sair, antes de levantar da cama. Então, várias questões no tratamento, na prevenção de queda, pode ser feita diretamente com o médico generalista. E reforçando a osteoporose, então, ela é fator de risco para outras doenças? A osteoporose, ela não aumenta o risco direto de outras doenças, né? É que quando eu tenho uma complicação, que é a fratura, eu posso piorar de todas as outras doenças que eu tiver. Mas existem doenças que são fatores de risco para a osteoporose. Então, doenças da tireoide, diabetes, é o contrário. Então, assim, a osteoporose, ela não é um fator de risco para outras doenças, mas algumas doenças aumentam o meu risco de perder mais osso. Hiperparatiroidismo, então existem outras doenças que aumentam o risco de perder osso facilmente. Doutora Carolina, como o doutor Leonardo disse, é interessante que a pessoa procure um reumatologista. Como que é o tratamento no reumatologista, a senhora que é reumatologista, quando o paciente chega? Como que é esse primeiro contato até o final ou a continuação do tratamento? Na primeira consulta, é muito importante, na história clínica, que a gente chama de anamnese, rever tudo isso que a gente falou, né? Alimentação, estilo de vida, fatores de risco, se eu já quebrei ou não, se eu tenho história na família ou não. Aí a gente parte para o exame físico. No exame físico, eu não vou observar nada de específico em relação ao osso, mas eu posso observar, por exemplo, que o paciente está um pouquinho menor do que ele disse que ele era, que ele acentuou a curvatura da coluna, que a gente chama de aumento da cifose torácica. Isso pode representar fratura osteoporótica na coluna vertebral, que é muitas vezes assintomática.
Passado isso, a gente vai solicitar os exames para o diagnóstico definitivo, que é a densitometria óssea, o raio-x de coluna, exames para dosagem de cálcio e vitamina D, e aí a gente vai avaliar qual é o tratamento ideal para aquele paciente. A gente sabe que hoje em dia a gente tem no sistema de saúde alguns medicamentos já próprios para tratamento da osteoporose, pelo menos o padrão ouro, que é o que a gente começa, a gente tem disponível. Para comprar também não é um medicamento que é de custo alto, a mesma coisa para o cálcio e para a vitamina D. O cálcio é o principal. Não, o principal é uma outra classe de medicamentos. O cálcio seria uma suplementação daquilo que eu estou deficiente na minha alimentação. Nem todo mundo tem indicação de tomar cálcio, por exemplo. A gente vai rever como que a pessoa chega e me conta, não, eu adoro leite, eu tomo 4 copos de leite por dia. Ótimo, você não precisa tomar cálcio suplementar. Ah, não, mas eu odeio leite, eu não como nada. Então, aí, nessa pessoa, talvez eu tenha que suplementar. Então, a gente tem que avaliar se ela pode, se ela não pode, se ela já teve pedra no rim ou não. Então, tem toda uma questão que é mais discutida individualmente, digamos assim. E o tratamento, ele estimula ou a formação ou a redução da reabsorção do osso. Então, eu tenho isso disponível no Sistema Único de Saúde. Existem outras classes de medicamentos saindo mais atualmente, que são de custo um pouco mais elevado. Então, a gente deixa para pacientes que não toleram o tratamento convencional, que tem alguma contraindicação, por exemplo, ao tratamento convencional. Quando a gente fala em tratamento, o paciente com osteoporose vai precisar fazer um tratamento por toda a vida? Isso é extremamente importante e nisso o papel do médico da unidade básica de saúde é muito importante, que se chama aderência ao tratamento. Não adianta eu dar um remédio para o paciente que seja muito bem escolhido, eu tenha feito o diagnóstico de forma correta e o paciente não tomar, ou então ele tomar por um tempo e parar. O metabolismo ósseo ele é muito lento, então assim, eu não vou dar um remédio hoje e eu vou sentir alguma diferença na qualidade do osso daqui 6 meses, por exemplo. É um tratamento muito a longo prazo, em geral de 3 a 5 anos de tratamento, para que a gente veja alguma redução no risco de fratura. Então é importante, o paciente acha isso um pouco complicado, porque você está tomando um remédio que você não está vendo o efeito dele. Às vezes você fala, eu estou tomando um remédio, o doutor me passou um remédio, não estou sentindo nada, não estou sentindo melhora nenhuma. Não, não vai ter melhora nenhuma perceptível na qualidade de vida do paciente. A gente vai ver isso na qualidade do osso ao longo dos anos. E na unidade básica de saúde, o profissional é quem deve contribuir para essa aderência do paciente? Deve estimular? Sim, e a Carolina comentou do tratamento e tem medicamento que toma uma vez por semana, é uma dose única na semana. Então a chance de esquecer, um idoso, por exemplo, esquecer é muito maior. Às vezes a gente até liga, já tomou o remédio hoje, já toma, vai na unidade ou encontra com ela na rua e aquele remédio que a gente começou a passar na semana passada, a senhora está tomando, tal. Então a gente faz esses acordos com o paciente para melhorar a aderência. É importantíssimo. Uma pergunta que os pacientes chegam no consultório às vezes perguntam, doutor, eu não tenho osteoporose, mas eu tenho osteopenia. E aí, eu estou tranquilo. E aí, o que é osteopenia, né? A osteopenia é o primeiro passo para a osteoporose. São as primeiras alterações no osso que podem levar à osteoporose e que também precisa ser tratado. Então, tem todas essas etapas, mas não é nada impossível. Não é uma patologia assim que você acha impossível de tratar e de fazer o segmento. E é possível que o paciente tenha qualidade de vida? Esse é o nosso principal objetivo. Quando a gente fala em osteoporose e em fratura, é manutenção da qualidade de vida. Como o Dr. Leonardo já falou e a gente já falou várias vezes, a fratura de fêmur ela tem consequências desastrosas. A gente sabe que 80% das pessoas que internam com uma fratura de fêmur, ela vai perder alguma individualidade, alguma independência que ela tinha em alguma atividade da vida diária. Entendeu? 40% não vão voltar a andar e isso não é qualidade de vida. Então, o nosso objetivo, tratando a osteoporose, é dar o máximo de qualidade de vida possível para as pessoas, para os idosos principalmente, em todas as fases da vida, né? Porque é a qualidade de vida do indivíduo e da família, porque você tem uma pessoa acamada em casa, que não anda, às vezes você tem que sair do seu próprio emprego para cuidar daquela pessoa que ficou acamada decorrente de uma fratura de fêmur. Então, tudo isso gera um impacto muito grande na família do paciente. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Muito obrigada, doutora Carolina. Essa foi a doutora Carolina Sasdelli, ela que é médica reumatologista do AME Barretos. Muito obrigada também pela parceria, doutor Leonardo de Paula Almeida, médico da família, também coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agradeço também a sua participação conosco. Nosso objetivo, mais uma vez, levar informação de qualidade sobre saúde básica para todo o Brasil. A gente se encontra. Até a próxima!